Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho comigo o treinador, comentador e estudante das artes, Francisco Guimarães. Bem-vindo, Francisco. Obrigado, Tomás, pelo convite. Acho que vai ser uma conversa interessante, porque o Francisco é uma pessoa multidimensional. Mas antes de começarmos, façam o obséquio de deixar um like ou um comentário, porque ajuda este projeto sem fins lucrativos a chegar mais longe. Se quiserem ajudar ainda mais, alguns à minha volta vai haver um link para se tornarem mecenas. A partir de 3€ por mês podem ter acesso a conteúdo exclusivo, fazer perguntas aos convidados e muito mais. E por hoje de marketing está tudo, vamos aqui avançar para a conversa. Então, Francisco, como é que estás hoje? Olha, estou impecável, pá. Gosto sempre de vir aqui ao Porto e a estas zonas. E, portanto, é sempre maravilha. Venho de comboio, assim, tranquilo, viajar, a pensar, a ler, a escrever qualquer coisa, a não fazer nada, estar em silêncio, a dormir, enfim. Hoje está um dia lindo, ainda por cima. Está incrível, portanto é sempre bom fazer esta linha toda. Olha, vamos arrancar aqui com a tua infância, que é como eu gosto. Gosto de saber como é que as pessoas foram influenciadas pela família onde nasceram e o contexto social, por aí fora. E, sei lá, queres contar-nos algumas influências tuas relacionadas com prazer e interesse pelo desporto, influências relacionadas com espiritualidade, com música? Conta-nos aí um bocadinho em que meio é que tu cresceste. Olha, cresci num meio onde tive bastante sorte, portanto, uma infância normalíssima, feliz, com irmãos, com muita família à volta. A nossa família vive toda no mesmo sítio e, portanto, eu no andar de baixo tenho a minha avó, no lado esquerdo tenho os meus tios, atrás tenho os meus primos, portanto é sempre um registro muito, muito familiar, muito próximo. E tive várias influências que de facto vieram depois a concretizar-se na minha vida. Em primeiro lugar, o desporto, se calhar a mais concreta, a mais evidente, desde muito cedo que eu comecei a fazer desporto. Portanto, os meus pais tiveram essa preocupação comigo de me inscrever em desportos. Experimentei quase tudo e desisti de quase tudo até chegar ao futebol. Fiz natação, fiz ténis, experimentei golfe, experimentei surf, experimentei bodyboard, não gostei de nada. Isso não é nada português. O português mete logo o filho no futebol. Exatamente. Não, eu tinha vários tios do lado da minha mãe que praticaram desporto de alta competição. O meu avô materno foi 7 vezes campeão do mundo de hóquei em patins e capitão da seleção nacional, e portanto eu também tive que experimentar o hóquei. Também acabei por não gostar muito, tinha jeito para patinar, só que depois o stick já me fazia alguma confusão e ficava descoordenado. E portanto experimentei quase tudo até chegar ao futebol, mas essa influência, essa ligação direta ao desporto foi muito importante e foi alavancada sem dúvida pelos meus pais. E depois uma influência muito grande também a nível nível literário, também principalmente pela minha mãe. Sempre vivi com muitos livros à volta, sempre comecei com aqueles clássicos, os 5 e os 7 e uma aventura, que a minha mãe tinha a coleção toda e convidou-me a ler, perguntou-me se eu queria. E eu quis, portanto nunca fui obrigado, mas o facto de haver isso à volta, de eu ver na minha mãe esse interesse e essa alegria por ler também, acabou por incentivar em mim essa alegria por ler e esse interesse. E depois a parte mais ligada à espiritualidade. Nasci numa família católica e católico me tornei primeiro por tradição e depois por minha livre vontade. Exato. Engraçado, por acaso, agora disseste isso e eu estava a pensar... E música, muita música também, desculpa. Já falamos de música mais à frente. Agora que disseste isso, estava a pensar, quando uma pessoa faz a profissão de fé ou o carisma, teoricamente já estás a decidir por ti, não é? Não é um desses momentos em que, quando sim, te dizem quando eres confirmação, pequenino, sim, exato. Por isso é que se chama confirmação. Mas na carisma. prática, acho que o que acontece é que só aos 20 e tal, ou aos 30 é que... Sei lá, olhando à minha volta... Sim, ainda acho fazemos muito novos, não é? Eu sim. acho que... Não sei se é demasiado novo, acho que é bom. Bem, primeiro é bom termos os nossos pais à partida nos primeiros anos da nossa vida a tomarem decisões por nós. E portanto eu felizmente tive pais que me deram imensa liberdade, mas que ao mesmo tempo fizeram aquilo que achavam que era melhor para mim em determinadas circunstâncias da minha vida. Senão, sei lá, o facto de ir à escola, por exemplo, é uma obrigação que os meus pais me impuseram e ainda bem que assim foi. E outras aconteceram. Depois há um momento da nossa vida em que temos de ser nós a dizer o sim. O caso do sacramento do crisma, eu acho que ainda é demasiado cedo. Pelo menos, não sei se é cedo, e não sei se calhar a igreja devia fazer aquilo mais tarde, não sei se é isso, mas
mas é cedo tendo em conta a nossa maturidade. E, portanto, eu acho que só mais tarde é que decidimos. Sim, também nós hoje em dia somos mas eu infantis. acho mesmo nos cursos, por exemplo, nas licenciaturas, acho que escolhemos demasiado cedo a nossa área. Acho que os cursos são demasiado especializados, tendo em conta aquilo que naquela idade se pode saber. Estamos no máximo das nossas potencialidades e de repente começamos logo a cortar. Cortamos com disciplinas que são fundamentais para o resto da nossa vida. Não como ligação prática. A matemática não será fundamental. Eu não vou ter que saber fazer equações no resto da minha vida, felizmente. Mas o raciocínio matemático, essa ligação de olhar, essa intenção de olhar para os números como qualquer coisa que poderá ser útil à nossa vida, é fundamental. E, portanto, uma pessoa que escolhe humanidades no 10º ano está à partida a abdicar de uma coisa que será fundamental na vida dela. E, portanto, eu acho que há várias etapas da nossa vida em que nos são tiradas demasiadas coisas demasiado cedo. Sim, e a solução para muita gente, que foi o meu caso, acaba por ser ir experimentando depois de acabar o curso, ou seja, depois desse caminho todo de afunilamento. Sim. Eu fui afunilando, até que estava em bionanotecnologia, especificamente sobre as proteínas do poro nuclear das células eucarióticas, e só depois de esgotar é que comecei a experimentar outras coisas. Mas que é importante, Sim. É evidente, não é? A pessoa, para saber fazer determinada profissão, tem que saber especificamente, não é? Olhamos para a medicina, se calhar, como maior exemplo disso já. O médico de medicina geral hoje em dia está mais em extinção, porque cada vez os médicos sabem. Temos médicos hoje em dia do osso do dedo mindinho e, portanto, claro que essa especialização é importante, desde que não nos faça deixar de olhar para o todo. E às vezes isso acontece numa cultura mais contemporânea. Então vamos para a tua história. Tu tens 25 anos, não é? 25 anos. E fizeste então que curso? Olha, até hoje, lá está, a liberdade que os meus pais me deram. Eu, como entrei no futebol profissional muito cedo, acabei por aos 18 anos não fazer a faculdade. Por liberdade e por alguma arrogância da minha parte, de achar que não ia ser preciso. Mais uma vez, não por uma questão prática, de achar que tinha que ter um curso, um canudo para entrar num determinado trabalho, porque isso não precisava, já estava no futebol profissional. E portanto, aos 18 não entrei na faculdade. Depois, lá está, tinha o tempo todo ocupado com o futebol e com treinos, treinava muitos escalões ao mesmo tempo e portanto tinha o dia todo ocupado. Em que clube é que estavas a treinar? Bem, na altura estava no Estoril Praia e era adjunto da equipa sub-19, adjunto da equipa de sub-23, principal da equipa de sub-11, tinha mais um projeto lá. Enfim, tinha um conjunto de escalões à minha disposição e eu estava em muitos deles, em muitos contextos. Mas eras jogador antes? Sim, fui jogador até aos 14, depois aos 15 decidi ser treinador. Tinha esse sonho de ser jogador e depois percebi, pela falta de talento e também por um interesse que estava a nascer à volta dos bastidores, porque é que aquela equipa jogava de determinada forma, porque é que o treinador exercia a sua liderança daquela maneira, porque é que o Barcelona do Guardiola naquela altura era uma super equipa, o efeito que o futebol tinha nas pessoas. Isso começou-me a interessar mais do que o jogo em si jogado. E depois percebi que não tinha talento suficiente e, portanto, houve um convite. Eu comecei a demonstrar muito cedo a minha intenção de ser treinador aos meus treinadores e um deles, a certa altura, convidou-me, perguntou-me se eu queria ser adjunto dele e eu aí tomei a minha primeira grande decisão, se calhar profissional, bastante cedo, e só depois é que decidi fazer uma licenciatura. Só entrei na faculdade aos 23 anos. Então vamos continuar aí no Estoril. Foste treinador e depois como é que começaste a entrar para a televisão e para seres comentador de futebol? Sim, fui treinador muito cedo e, portanto, desde essa idade houve um interesse da imprensa à minha volta, por ser um treinador muito novo, mais novo do país na altura. Não era normal, os miúdos ainda queriam, hoje em dia começa a mudar um bocadinho, mas ainda queriam muito ser jogadores e não treinadores. E, portanto, desde muito cedo que o meu nome começou a ser falado no meio. E depois fui para o 1º de Dezembro, que é um clube em Sintra, treinar como principal a equipa sub-19 e adjunto a equipa sénior. Depois fui para a Índia, numa experiência de 6 meses, também a treinar uma equipa, eu mais um treinador português. Onde? Delhi, arredores de Delhi. Sem trânsito estávamos a 2 horas e meia, portanto com trânsito estávamos a 4, 5... E quem foi o outro treinador? Hugo Martins, que era adjunto Luís Norton de Matos, um treinador que já esteve na Primeira Liga, que me convidou para ser analista de jogo da seleção sub-17. Era a primeira grande participação de uma seleção indiana num Mundial de Futebol. E eu era analista, mas ainda estava em Portugal, portanto eles mandavam-me os jogos e eu enviava de volta as minhas análises.
e depois surgiu um convite para o adjunto dele ser treinador principal de uma equipa, e esse adjunto convidou-me para ir com ele. E fala-me um depois bocado dessas surge a Sport análises. TV. O que é que tu fazes? Vês um jogo inteiro e depois fazes um relatório. Olha, este gajo é craque, este gajo não Sim, tem eu pé fazia esquerdo. sim, depende. Há análises mais individualizadas, olhando para os jogadores. Há equipas que querem contratar determinado jogador e, portanto, pede-se uma análise não da equipa, mas do jogador em si. Eu fazia análises dos jogos da própria equipa e, portanto, no fundo avaliava, com base ou num jogo ou em vários, o comportamento tático da equipa em determinados contextos. Portanto, no momento da defesa, como é que a equipa joga, no momento do ataque, o que é que está a acontecer. E como era uma análise da própria equipa, interessava-me sobretudo ver o que é que acontecia nos treinos que estava a ser concretizado em jogo. Portanto, eu tinha também que ver os treinos, tinha acesso aos vídeos, e o que é que havia, e o que é que era feito nos treinos que não estava a ser concretizado. Portanto, que erros é que essa equipa cometia em contexto mais competitivo. É um mundo isso. É um mundo, é incrível e cada vez mais desenvolvido. E depois os clubes da Premier League, por exemplo, têm quantas pessoas a ver vídeos do clube com quem vão jogar a mas seguir? não precisamos ir à Premier League. Nós olhamos hoje em dia para uma equipa técnica de uma equipa de sub-19 do Braga, por exemplo, e já são 10 numa equipa técnica. Incluindo o treinador principal? Incluindo o treinador principal. Ok. E estamos a falar de júnior, portanto, num contexto de sub-19, nem todos são profissionais. À medida que vão subindo o escalão, é muito mais gente ainda. E se calhar 10 estou a pôr por baixo, mas ou seja, é muita gente envolvida numa equipa só na área do treino. Depois olhamos para um conjunto de outras áreas, ainda põe mais gente. Portanto, o futebol está cada vez mais. Lá estamos a falar da especialização. Por causa dessa especialização, o futebol não pode ser imune a isso e, portanto, tem que ter cada vez mais gente interligando a área mais académica e a área mais empírica, pessoas que estiveram mais ligadas a uma experiência profissional, juntando esses dois, ter gente que consiga fazer um bocadinho tudo, desde a análise de jogo, a análise do adversário, a análise de jogadores que possam vir a ser contratados, os parâmetros físicos do treino, os parâmetros táticos, o treinador de guarda-redes, enfim, é um mundo. O treino hoje em dia é um mundo. Se alimentasses uma inteligência artificial com milhares de vídeos e milhares de relatórios associados a cada vídeo, ou milhões, ele conseguiria se calhar fazer esse trabalho? Acho muito difícil, acho muito complicado, porque há um lado muito humano e imprevisível do jogo que eu acho que nenhum robô consegue descortinar. O jogador, por melhor que seja, nós podemos avaliar um jogador só do ponto de vista técnico-tático, e o jogador, por melhor que seja, por mais que corresponda a todos os parâmetros que uma equipa quer para aquele jogador, há sempre um fator emocional, imprevisível, que pode depender de cada dia, pode depender da hora, pode depender de uma coisa que ele viveu na infância, que é muito difícil uma inteligência artificial de descortinar. E o mesmo se passa numa equipa, como é um jogo coletivo, essa influência emocional num jogador apenas pode tornar a equipa menos competente ou mais competente. Não vamos falar de Ronaldo já, falamos mais Exato. Por exemplo. Estou a brincar. Mas amo-te, Ronaldo, amo-te. És desses ainda? É? És desses ainda? Não, eu gosto muito de Ronaldo. Eu também, mas há gente que está com uma certa cegueira. Sim. Não, mas então, já agora vou-te perguntar. Há pessoas, eu não senti muito isso, mas há pessoas que acham que ele ir para este clube da Arábia Saudita foi uma espécie de derrota. Mas eu, de certa... ok, se comparares com o que aconteceu ao Messi uns meses antes, realmente contrasta. Tem 2 anos de diferença. Sim. E são 2 jogadores diferentes. Portanto. Sim, mas pronto, percebo que contrastando este momento da carreira dos dois, Sim. Mas eu sempre soube que um dia o Ronaldo ou ia para o LA Galaxy, ou ia para o Sporting, ou ia para um clube desses. Não fiquei propriamente surpreendido. Eu também não, ou seja, acho que o fim de carreira do Cristiano, eu acho que já podemos começar a falar em fim de carreira, porque enfim, não vai durar muito mais tempo e porque já assumiu desportivamente que é um fim de carreira com esta decisão. É um fim de carreira normal em qualquer jogador de futebol, ou seja, é normal percorrer um percurso alternativo, tendo em conta que já não se é o mesmo jogador e, portanto, os melhores clubes do mundo já não querem jogadores que não têm o mesmo rendimento. E, portanto, isso é normal. O Ibrahimovic também acabou não sei aonde. Enfim, olhamos para o conjunto de grandes jogadores da história do futebol mundial e quase todos acabaram em percursos alternativos. Nos Estados Unidos, na China, na Arábia Saudita, o que for. Portanto, não é uma derrota desse ponto de vista. Acho que é uma derrota tendo em conta aquilo que ele fez e aquilo que ele disse. Fez nas entrevistas,
fez nos treinos e na seleção nacional. Enfim, isso confesso que acho um bocado triste, mas não apaga, não apaga o que ele fez como jogador e como atleta, aquilo que nos ensinou e aquilo que deu a Portugal. Agora, a opção profissional acho mais do que legítima. Tenho pena, mas acho mais do que legítima. Achaste que ele poderia ir para o Sporting alguma vez? Olha, acho que ele poderia querer, mas é assim, de certeza que havia clubes de patamar intermédio que o queriam. Tenho quase a certeza que isso aconteceu. Agora, o Ronaldo, das duas uma, ou escolhia um percurso alternativo que lhe desse mais estofo financeiro ainda e onde ele pudesse ser a figura principal, ou então eu acho que ele não queria, pela ambição que ainda tem, ir para uma equipa de média dimensão. E o Sporting, quer queiramos, quer não, uma equipa de média dimensão. E a ambição de Cristiano Ronaldo é outra. Ele gosta de ser o protagonista, gosta de fazer história e, portanto, nesse sentido até faz mais sentido, passa a repetição, ir para um contexto como a Arábia Saudita. Apesar de eu achar que ele poderia, se calhar, assumir que não está na sua melhor fase de carreira, que está em fim de carreira, e ir para um clube de patamar intermédio e continuar na Europa. Mas pronto, foi uma opção puramente financeira, digamos assim. E nem depois da Arábia Saudita, já com 40, achas que nem aí poderá ir para o Sporting? Eu acho que não, até porque eu acho que não é muito inteligente por parte uma coisa é o Ronaldo querer e perceber que está numa posição diferente da vida, numa fase diferente da vida e dizer, bem, eu se calhar vou ter que me render e vou ter que ir para um clube de média dimensão. Outra coisa é se faz sentido esses clubes o quererem. E tendo em conta o ego de Ronaldo, tendo em conta a sua ambição, eu, se fosse presidente do Sporting ou se fosse o Ruben Amorim, não queria o Cristiano Ronaldo nem dado, tendo em conta estas circunstâncias de carreira, porque eu acho que ter Ronaldo nesta fase, numa equipa que está estável, num clube que está estável, por mais que fizesse melhorar e aumentar a marca e que desse muita contribuição desse ponto de vista à marca Sporting, ou até marcar golos de cabeça e fazer passes mas acho que em termos de jogo não era um jogador importante, antes pelo contrário, acho que poderia estragar uma certa harmonia, como fazia na seleção. Sejamos muito sinceros, vou dizer uma frase que pode ser polémica: o Ronaldo há 2 anos que na seleção nacional não é um jogador útil, antes pelo contrário, tem tapado os jogadores que são fundamentais, como o Bernardo Silva, como o Bruno Fernandes, como o Félix. E portanto percebo que o Ruben Amorim ou Varandas não quisessem Cristiano Ronaldo, por mais que fosse importante para a marca Sporting, como está agora a ser para o Al Nassr, não é? Só o número de seguidores do Instagram subiu de forma absurda, é quase ridículo. Sim, ok, olha, distraímos com o Ronaldo, mas já ficou falado. Está resolvido. Amo-te, Ronaldo, mais uma vez. Mas tenho grande admiração por eles, sem dúvida. Eu não o amo, não conheço, mas sou grande fã. Mas distraímos, estávamos a falar de inteligência artificial e onde é que já fomos? Exato. Mas, ok, jogador a jogador não, mas eu estava a imaginar que é possível uma inteligência artificial ver um vídeo que tu demorarias 2 horas a ver, ele vê em fast forward e consegue pelo menos dizer, olha, a equipa quando está a atacar fecha atrás e abre as alas, e quando está a defender, esse tipo de dinâmicas eu acho que com uma inteligência artificial conseguiria, não? Ou seja, obviamente que hoje em dia já há muita inteligência artificial na análise, desde a quantidade de padrões que a equipa faz em jogo, desde a quantidade de passes entre este e aquele jogador, em que zona do campo. Isso já facilita imenso a análise do observador, propriamente dita. Agora, há sempre uma experiência que tem a ver com cada equipa, com cada pessoa, que eu acho que é muito difícil de torná-la puramente artificial. Agora, já há uma quantidade de dados físicos, técnicos, táticos recolhidos pelas melhores equipas do mundo. Isso é inegável. São uma grande contribuição. Então estávamos na Índia, estiveste lá 6 meses. Estive lá 6 meses e voltei desempregado, ou seja, entre aspas, porque era a primeira vez que eu não tinha um clube para ir treinar. Quando voltei já estava numa fase difícil de encontrar clube, a maioria das equipas estavam fechadas, e era a altura do Mundial 2018, e como eu já era mais ou menos conhecido na Sport TV por ter sido convidado para programas e noutros canais e noutros jornais, acabaram por me convidar para fazer parte da equipa de comentadores da Sport TV. Tive que fazer testes, tive que ver se tinha jeito para comentar jogos.
Como é que é um E- teste de comentador de futebol? Deve Isso ser foi um lindo. jogo que já deu e comentei durante 45 minutos com um narrador ao lado que se disponibilizou para fazer esse teste comigo e depois foi Que o chefe de maravilha. redação perguntou, acabou por ver teve que ver esses 45 minutos e disse pronto, Francisco pode integrar a nossa equipa de comentadores. Se bem que eles já me conheciam em estúdio, ou seja, eles já me conheciam a comentar futebol, assim numa mesa, com câmaras e tal. Faltava essa parte do jogo. Mas nesse teste, tu, sendo segundo comentador, Sim. haviam Não a fazer o não papel é de segundo primeiro? comentador, ou seja, é o narrador, portanto a pessoa que relata o jogo, Ah, ok. e depois o comentador que é o responsável por fazer uma análise mais qualitativa, mais tática, mais especializada, mais técnica. Vá. Sim, com estatísticas, aquilo que Sim, estávamos a falar há bocado. exatamente. Engraçado. Então teve uma pessoa 45 minutos a fazer, a narrar, Sim. ou usaste Não, que já foi estava- a mesma pessoa. Sim, foi a mesma pessoa. Engraçado. Até para perceber qual era o meu tipo de interação com ele, porque o comentário de jogo faz também de uma relação entre a pessoa que está a narrar e a pessoa que está a comentar. E era preciso perceber se eu tinha alguma sensibilidade para os silêncios, para falar com ele, enfim. Quando interromper, quando Exatamente, quando quando deixares ser interrompido. Tudo Desculpa, isso. Francisco, agora remata. Não é? Exatamente. Tipo, às vezes vão Perceber que não posso falar quando está uma jogada a terminar, enfim. Esse conjunto de coisas que é preciso estar uma pessoa ao lado para perceber. Quem já viu muito futebol, acho que já deve ter um bocadinho essa sensibilidade. Sim. Não é? Foi-me bastante natural. E foste preparado para esse teste? Ou seja, com estatísticas dos jogadores que estavam a Eu jogar? acho que era o jogo da Espanha e portanto era uma equipa que eu conhecia muito bem. Do ponto de vista tático, eu sou mais um comentador que não olha tanto as estatísticas, portanto não me interessa muito saber o que é que aquele jogador fez há 30 anos, a não ser que seja um facto muito curioso, que eu acho que acrescenta qualquer coisa aos espectadores. Se não, gosto mais de tentar desmistificar o jogo às pessoas, perceber porque é que aquela equipa está a atacar melhor do que a outra, porque é que aquela está a cometer erros, o que é que se passa com aquele jogador que não se está a posicionar bem. Enfim, há alguns dados estatísticos que são importantes, só que eu acho que às vezes no comentário desportivo acaba por haver um excesso de preocupação com a estatística sobre os golos que o jogador marcou em 2019, depois em 2020. Há coisas que não nos interessam mesmo, são números Os americanos, atirados para o ar. os americanos no beisebol Só para adoram mostrar isso. que estudámos isso, mas eu acho que há dados que não são assim tão importantes para o jogo. Há outros dados estatísticos que são fundamentais. Nós muitas das vezes quando avaliamos um jogo de futebol, avaliamos só deste ponto de vista. Esta equipa teve mais posse de bola, arrematou mais e portanto jogou melhor. E nem sempre a estatística nos diz, e muitas vezes até não nos diz aquilo que foi o jogo. E portanto é sempre fundamental não só ter uma análise estatística mais profunda, como fazer essa relação entre a análise estatística e o lado mais tático do jogo. Muito bem. Vamos fazer aqui uma coisa que eu costumo fazer. Eu costumo fazer uma coisa que é pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Vamos a isso. Que é um bocado para aqui no Despolariza os convidados darem um exemplo de que é possível argumentarem contra coisas que costumam defender. Sim. Mas no teu caso vamos fazer outra coisa diferente, que é pessoas a atacar a própria profissão. Então o que é que te vou desafiar a fazer? Não é atacar a tua profissão, como é óbvio, mas gostava de te ouvir a falar sobre a quantidade de horas de televisão que há sobre futebol e o facto do futebol ser muitas vezes mais importante que outras coisas, de interromperem muitas vezes políticos a falar, como aconteceu A velha história de Santana Lopes, que foi interrompido com a chegada de Mourinho ao a aeroporto. um aeroporto, nem sequer foi nada assim tão zero. importante. E há outros casos que não são tão conhecidos. Qual é que achas que é a quantidade certa, digamos assim, e o local certo para se falar de futebol num país que ama tanto futebol? Bem, é sempre preciso perceber que as redações e as televisões e os jornais dependem de pessoas que veem. A sua subsistência depende disso e, portanto, obviamente que às pessoas no geral interessa que o futebol seja dado em primeiro lugar, porque de facto é a coisa mais popular, é a coisa que atrai mais gente, etc. Agora, isso não retira a responsabilidade que têm as televisões e os jornais e, portanto, se as televisões e se os jornais e se todos os meios de comunicação social têm uma certa responsabilidade de educar e de mostrar aquilo que é mais importante a uma sociedade, então o futebol está longe de ser isso. O desporto no geral está longe de ser isso. Eu digo o futebol porque de certeza que é o meio desportivo mais visto, mais falado, mais comentado. E apesar de eu achar que o desporto deve ter cada vez mais um lugar central na sociedade,
deve ser mais praticado, as pessoas devem perceber cada vez mais a sua importância. Isso não significa que seja mais importante do que política sobre o Estado da Nação. E nós ainda vemos hoje em dia, em pleno século XXI, e eu acho que isto é fruto de uma sociedade que não se quer desenvolver e que não tem as prioridades no sítio certo. Ainda vemos, em pleno século XXI, telejornais, em horário nobre, a primeira notícia que dão é uma notícia se o Benfica ganhou ou sobre o Porto ganhou. Eu acho que isto é completamente absurdo. Tivemos essa história do Santana Lopes. Enfim, tivemos já uma quantidade de episódios. Basta ligar a televisão todos os dias. RTP1, futebol. SIC, futebol. TVI, futebol. SIC Notícias, futebol. CNN, futebol. A pessoa já não pode com aquilo, mas nós continuamos a dar porque de facto as pessoas continuam a ver. Mas lá está, há uma certa responsabilidade por parte de quem gera essas redações, que por mais que achem que aquilo é o que traz mais audiência, e traz de facto, ou seja, há estudos, há estatística que me contraria, mas depois há que perceber quais são as prioridades. Eu lembro do meu avô dizer muitas vezes que para eu ver o telejornal de outros países, e principalmente dos países mais desenvolvidos, e não há um que comece com uma notícia de futebol. Não há um. O futebol é sempre para o fim, como deveria ser. E portanto em Portugal acho um vício desmesurado, acho um exagero todo aquele destaque que se dá ao futebol. Mesmo agora a própria apresentação do Cristiano Ronaldo, podemos dar um exemplo mais recente. Todos os canais estavam a dar a apresentação de um jogador que, por mais tenha sido importante, não é preciso estar a ocupar jornais nacionais, televisões públicas, com a apresentação de um jogador que está em final de carreira, por mais importante tenha sido. E portanto acho, a meu ver, custa-me. Primeiro é um país que só olha para um desporto, logo aí à partida está errado, não é? Há um monopólio por parte do futebol. E depois, em segundo lugar, é um monopólio do futebol comparado com questões que são muito mais importantes para a sociedade, o que não retira importância ao futebol. Mas o primeiro-ministro é mais importante que o treinador X, o comentador que está a comentar naquele momento sobre o orçamento do Estado é muito mais importante do que a chegada de um treinador ao aeroporto. Mas por mais que as redações saibam disso, há sempre o lado financeiro, o lado mais atrativo da coisa, que é dar aquilo que as pessoas querem ver. Mas eu acho que nós não podemos cingir a isso. Portanto, tenho muita pena que assim seja, falando contra mim, que dependo da área desportiva. Tem pessoas a atacar a própria profissão, é o nome da rúbrica. Exatamente. Eu, se tivesse um canal de televisão privado, e se houvesse evidência que quase todo o país queria ver a apresentação de Ronaldo, eu provavelmente colocaria a apresentação de Ronaldo no meu canal televisivo. Eu percebo e respeito a pressão, também eu. A pressão de mercado. Uma coisa é a televisão pública, outra coisa são... Mas acho que é fruto de uma sociedade que ainda não está totalmente desenvolvida e que ainda não percebeu claramente quais são as prioridades, e por isso é que a literacia financeira em Portugal é o que é, por isso é que a literacia política, as pessoas não conhecem os ministros, não conhecem, não sabem o que é não sabem o que é o Estado, não sabem o que é que significa o orçamento do Estado. Sim, é um portanto, reflexo. De facto, a nossa prioridade é mesmo o futebol, tendo em conta estas circunstâncias. A abstenção é o que é. A falta de leitores é o que é, o número de falta de leitores é o que é. Tendo em conta todas estas circunstâncias, a sério que estamos muito preocupados se o Ronaldo foi apresentado no Al Nassr e como é que aconteceu. Enfim, preocupa-me. A mim, como sociedade, sim. Como português, preocupa-me bastante, porque eu olho para os telejornais ingleses e isto não acontece, olho para os telejornais italianos e isto não acontece, olho para a Alemanha e isto não acontece. Não acontece. Espanhóis não sei, por acaso, não tenho a certeza como é que é hoje em dia. Portanto, não quero estar agora mas pronto, eu estava a dizer, eu entendo o incentivo financeiro, o incentivo de responder ao mercado, e concordo absolutamente contigo que é um reflexo do que a sociedade é, mas ao mesmo tempo, principalmente a televisão pública tem uma responsabilidade de não ser apenas uma máquina que dá ao povo aquilo que ele mais quer naquele momento específico. E alguns poderão dizer que isto é um bocadinho paternalista, que, ok, mas quem é que é a RTP, ou quem é que são as pessoas que trabalham na RTP para decidir o que é que o português precisa melhor do que o próprio português sabe, não é? Mas pronto, eu também não sou extremista em antipaternalismo. É um senso comum, não é? Ou seja, sim, é um bocado de senso comum. O que é mais importante, futebol ou e há evidência o orçamento científica. de Estado? Sejamos sinceros, eu acho que qualquer pessoa com bom senso diz que o orçamento de Estado é mais importante. Sim, portanto, o e há orçamento de Estado evidência. deve preocupar mais do que
a apresentação do Cristiano Ronaldo. Ponto final, não é? E mesmo dentro das televisões privadas, acho que deve haver esse tipo de cuidado, não é? Acho que deve haver... Nós vivemos... Nenhuma empresa vive assim tão isolada do seu efeito no mundo, muito menos uma empresa que faz noticiários, Claro, não é? Que não as se pessoas... pode desresponsabilizar, não é? Sim, e aliás, durante o Covid, durante a guerra, houve muitas situações vergonhosas em quase todos os canais, desde mostrarem imagens de jogos de computador, como sendo da guerra da Ucrânia, a mostrarem imagens da Ucrânia de 2015, como se fosse de agora. Todos os canais, alguns piores que outros, mas sim, acho que é uma das crises que estamos a viver. Confiamos cada vez menos nos telejornais e eles estão constantemente a dar-nos razões para duvidar deles. Sim, e até porque é um bocadinho contraditório, porque vemos esse destaque, a meu ver, exagerado dado ao desporto, principalmente ao futebol, mas de repente olhamos para as políticas públicas relacionadas com o desporto e são uma miséria. E portanto há uma contradição muito, muito clara. O nosso país não é um país desportivo, não é um país de praticantes de desporto, de amantes de desporto. Tem grandes desportistas e tem grandes instituições, mas isso não o torna um país desportivo, ou com cultura desportiva, digamos assim. Mas de repente aquilo que ocupa mais tempo nas nossas televisões é o desporto. Portanto é altamente contraditório e não produz o efeito desejado. Podemos dizer, tá bem, mas se mostrarmos mais vezes notícias sobre futebol ou sobre motociclismo, ou seja o que for, vai gerar mais praticantes. Isso não tem acontecido na prática e portanto o efeito pretendido também não se verifica. Isso era uma das perguntas que eu tinha para ti, que o Rui Almeida Mecenas também tinha, que é: porque é que nós vemos um jogo de futebol americano entre duas escolas secundárias americanas e tem um estádio de 50 mil pessoas a ver, mas vemos dois clubes da Primeira Liga e estão 1000 pessoas a ver? O que é que nos aconteceu, para além de termos menos gente, claro, mas não é por aí que se enche ou não o estádio? O que é que aconteceu? Outra pergunta: porque é que os portugueses apoiam quase todos os três grandes? Porque é que não é como a Inglaterra, em que vês um Stoke City Hull e está completamente cheio, e são clubes da terceira liga? O que é que aconteceu na nossa cultura desportiva? Pois, eu acho que de facto é essa a expressão, ou seja, a cultura desportiva de um país que não tem nada a ver com o nosso, e o nosso, eu repito, eu acho que não existe uma cultura desportiva. E portanto é um problema que vem desde há muitos anos, porque se considera ainda que o desporto é uma espécie de hobby. Mesmo o discurso dos nossos próprios pais é um discurso de: se tiveres más notas, vou-te tirar do futebol. Nós estamos num país que há bem pouco tempo não tinha a educação física a contar para a média, porque isso prejudicava os melhores alunos que queriam depois entrar em medicina. Enfim, nós estamos constantemente... o próprio Orçamento de Estado, que em 2017, 2018 e 2019 teve desvios orçamentais de cerca de 18 milhões para outras atividades. Portanto, estava orçamentado para o desporto aquilo que depois foi preciso noutras áreas. Então onde é que foram sacar? Foram tirar ao desporto. Enfim, temos um Orçamento de Estado relacionado com o desporto menor do que tínhamos em 2019. Não é muito menor, mas não tem havido aumentos significativos, como houve agora, por exemplo, na cultura. Somos o 19º país da União Europeia que menos investe no desporto. Em percentagem do orçamento. Percentagem. E portanto isto é significativo. Portanto, na nossa cultura está assumido que o desporto é tem uma espécie de papel secundário. A meu ver, isto está profundamente errado, porque o desporto cada vez mais é a forma mais eficaz e imediata de ensinar o que é a vida. E portanto, se nós estamos constantemente, como pais, como governantes, como educadores, estamos constantemente a pôr o desporto num papel secundário na sociedade, estamos no fundo a retirar a possibilidade mais eficaz de os nossos filhos, da nossa nova geração, aprender a viver. E se nós olharmos, há essa relação muito, muito, muito direta. Basta estar numa equipa para perceber muitos dos comportamentos muitos dos nossos comportamentos em sociedade, a nossa relação com a liberdade, com as regras, a nossa procura por justiça. Tudo aquilo que existe no coração do ser humano está presente num jogo de futebol.
ou noutro desporto qualquer. Eu vou dizer várias vezes futebol porque porque é o meu meio, mas aplica-se a qualquer, principalmente a qualquer desporto coletivo, mas a individual também há muitas semelhanças. Uhum. E portanto, os nossos governantes não há essa preocupação. Aliás, o Comitê Olímpico tem dito várias vezes, isso. Basta olhar para todos estes dados que eu acabei de falar. E depois, por consequência, também na nossa sociedade não há essa visão que havia na Grécia Antiga, por exemplo, em que o desporto era claramente uma questão central da sociedade. Noutros países como os Estados Unidos, como estavas a dizer, em que há um desporto universitário muito mais desenvolvido que o nosso, e aqui, por exemplo, justiça seja feita ao norte. O, o norte normalmente consegue ter, bem, não só tem muito mais equipas e muito melhores equipas, tem muito melhores instituições desportivas, porque há uma relação muito mais próxima entre as pessoas e essas instituições, entre a faculdade e o lado mais empírico. Há imensas parcerias que são feitas, por exemplo, nas faculdades do Porto e não só, entre essas faculdades e os clubes e as associações e as instituições desportivas, para que haja essa relação cada vez mais próxima entre os cidadãos e o desporto. Por exemplo, no Sul isso não acontece tanto, em Lisboa isso não acontece tanto, há um desinvestimento nesse aspecto. Agora, estamos ainda com um desporto muito entregue, por um lado, ao associativismo e, por outro lado, à iniciativa privada. Uhum. E disseste aí uma coisa que acho que é importante explorarmos mais, que é que o desporto ensina-nos lições para a vida. E eu só comecei a pensar mais a sério nisto assim nos últimos 5 anos, porque por causa de conhecer mais pessoas envolvidas no desporto. E realmente, tu num balneário, por exemplo, ou jogares rugby ou futebol ou o que for, tu aprendes a sensação de desiludir a tua equipa, a sensação de ser perdoado pela tua equipa, a sensação de alguém da tua equipa te desiludir e depois vires a perdoar ou motivar, a seres liderado, a liderares. Pá, é uma porrada de soft skills inacreditável e útil para a vida. E há outra coisa, também é antifrágil. E Sim. nós vivemos parece-me a mim, não tenho dados sobre isso, mas parece-me que vivemos numa altura em que as crianças e adolescentes sinto que são cada vez mais frágeis. Lidar com a rejeição, lidar com a adversidade. Isso, palavras, sei lá, não é? Pronto. Lidar com a dor. Sim. E o desporto acho que é uma coisa que fazia muito bem a muita gente. E há um filme, eu não tentei googlar aqui rápido, mas não encontrei. Se calhar já viste. Eu vou descobrir o nome e vou pôr na descrição e vou-te mandar também, se não tiveres visto, que é um filme sobre um treinador de futebol americano que vai parar a uma escola secundária de uma vila, sim, que aquilo foi uma vila que nasceu à volta de uma fábrica e a fábrica fechou, entretanto, e fechou há mais ou menos pouco tempo. Então aquela vila meio que se tornou as pessoas que andam naquele secundário são pessoas cujos pais estão meio desempregados e meio, não é, perdidos, não sabem se vão poder continuar a viver ali ou não, sabes? Tipo um ambiente mesmo pesado. E é um documentário, que é sempre mais forte, digo eu, do que um filme, em que tu vês mesmo e testemunhas várias histórias de delinquência ou de quase delinquência, de pessoas perdidas, de pessoas a encontrarem-se ali, encontrarem significado e comunidade. Sim, o desporto e família. como forma de resgate, não é? Sim. Porque de facto tem essas valências todas. Olha, aproveitando um assunto que é da atualidade, mas que é muito mais do que isso. O Papa Bento XVI, que morreu há pouquíssimo tempo, tem... os vários papas têm falado muito sobre o desporto, só que eu acho que aquele que foi mais accurate foi talvez o Papa Bento, em que diz uma frase belíssima que diz que o desporto ajuda a subordinar o próprio ao todo, ajuda o homem a ganhar domínio sobre si mesmo e assim superando-se o homem torna-se mais livre. E depois ele acaba por dizer porque a liberdade depende de regras. E portanto tudo aquilo que o desporto tem para nos ensinar é imenso e não pode ser descartado. E a nossa sociedade tem que perceber isso não só como forma de resgate, como estávamos a falar, e há milhares de exemplos disso. A Academia do Johnson, por exemplo, Sim. que morreu há 2 semanas, infelizmente. Que era um homem incrível e que usa muito o desporto também para tornar aquele contexto um contexto mais frutífero, mais livre, mais feliz, mas não só. Há outros inúmeros exemplos
que mostram que o desporto é uma forma de saber viver em sociedade, é uma forma de nos mostrar a saber viver em sociedade, a nos relacionarmos com os outros, a saber, ainda por cima contraria muitas coisas que eu acho que o mundo contemporâneo tem. Por exemplo, vemos muito obcecados connosco próprios, há um certo individualismo, até se calhar provocado pela excessiva autoajuda, encontra a tua essência e preocupa-te contigo em primeiro lugar. O desporto ensina-nos exatamente o contrário. O desporto diz-nos que nós temos que abdicar de nós próprios para a nossa equipa ser melhor. Abdicar não digo na nossa totalidade, mas muitas das vezes é preciso abdicar algumas coisas em nós. O Bernardo Silva, há pouco tempo jogador de Manchester City, deu uma entrevista ao Record em que diz que por mais que gostasse fazer golos e assistências e por mais que ele saiba fazer e sabe, sente que na sua equipa há outros jogadores para fazer isso e portanto o papel dele é outro. O desporto tem essa missão de ajudar a encontrar o nosso lugar. E depois, eu acho que como qualquer forma de arte, eu aí coloco o desporto na cultura como forma de expressão humana, acaba por não só nos fazer descobrir coisas sobre nós próprios, não só ajudar a viver em sociedade, como também a olhar para aquilo que eu acho que é a função a arte não tem propriamente função, mas que é a missão da arte, digamos assim, e da grande cultura, da grande literatura, da grande poesia, da grande pintura, que é a busca do infinito, a busca do bem com B grande, a busca da beleza com B grande, a busca da justiça. O desporto tem isso e, portanto, eu acho que é uma das formas mais dignas e mais nobres de cultura e de aprender todos esses valores, digamos assim. Uhum. Falaste de individualismo e eu tenho reparado nisso na música, que parece que antigamente havia mais bandas e agora há mais artistas. E Sentes isso? Por acaso nunca pensei sobre isso, mas é possível, é possível. sim, eu quando, sei lá, eu nos anos 90, em primeira metade, não, anos 2000 também, havia bandas a aparecer, bandas de garagem e assim, e hoje em dia, se calhar eu também não estou tão atento, mas não sou a única pessoa a achar isto, e já li um artigo no Pitchfork, mais ou menos neste sentido, que parece que há menos bandas e mais artistas individuais. E claro que isso pode ter a ver com a tecnologia, não é? Eu com este portátil consigo fazer música em que parece que sou 10 pessoas e antigamente eu não conseguia. Sim, é verdade. Mas fiquei a pensar, será que a cultura do individualismo está a fazer com que exista cada vez mais interesse em desporto individual e menos em coletivo? Nunca pensei sobre isso, mas bem, claro que há fenómenos que vão fenómenos externos que depois influenciam, sei lá, o facto de haver um Miguel Oliveira, por exemplo, vai fazer com que mais gente vá experimentar o motociclismo. Sim, há muitas variáveis, Por mas exemplo, fiquei a pensar nisso. Isso é Seria positivo. interessante. Agora não sei se o individualismo traz mais gente para desportos individuais. Não sei, não Se alguém, faço- se alguém tiver a ouvir e quiser fazer uma tese de doutoramento na área de desporto para investigar Pois, este é uma fenómeno. ótima pergunta. Eu acho o desporto coletivo mais completo. Depois o desporto individual tem outras valências. Agora o desporto como um todo, esse sim é fundamental. E olhamos para grandes autores. Há bocado estamos a falar da relação entre o desporto e a arte, por exemplo. E olhamos para grandes autores que vivem essa relação e que não separam uma coisa da outra. O Gonçalo M. Tavares, prémio Saramago e grande escritor, dá aulas na Faculdade de Motricidade Humana, numa cadeira que antes se chamava Filosofia das Atividades Corporais. Hoje em dia tem outro nome, mas é muito a matéria que ele trabalha. Tem um livro que se chama Atlas do Corpo e da Imaginação. Dom João I, rei, que escrevia muito bem, escreveu o primeiro tratado, penso que da Europa, sobre equitação. E, portanto, as mais altas instâncias culturais da nossa sociedade, o Rui Belo, poeta, escreveu várias vezes sobre desporto, o Chico Buarque fala muitas vezes sobre futebol, a sua grande paixão, e não separa o futebol de outro tipo de artes, antes pelo contrário, põe o futebol na sua música, põe o desporto na sua música. Eduardo Galeano também. O Eduardo Galeano, por exemplo, tem textos incríveis. A monarquia inglesa sempre esteve muito ligada à equitação e sei lá, Portanto, assim, algumas monarquias têm ligações. Se os maiores intelectuais o fazem, eu acho que também é importante seguir esse lado. Agora estou-me a esquecer do poeta que tem um verso que tem uma estrofe que diz: desporto e pedagogia, se os juntassem como irmãos, esse conjunto daria verdadeiros cidadãos. Hitler. Tá, né? Agora, caraças, como é que ele se chama? Sobre a juventude hitleriana, acho que é de lá. Não, mas era um grande poeta português que
que escreveu esta quadra. É um poema inteiro sobre o desporto, mas este eu acho que exemplifica bem Se te aquilo lembrares depois, a Sim, tempo eu da digo. edição do episódio, eu ponho também aqui Boa, nas maravilha, referências. maravilha. Sim. Temos aqui mais uma pergunta de um mecenas, do Sacha Fonseca, que é qual é que é o estado da corrupção no futebol em Portugal e achas que é melhor ou pior do que outros países e o que é que se pode fazer sobre isso? Bem, pode-se fazer muita coisa. Em primeiro lugar, começa... Bem, há duas vertentes, uma já falámos. Quanto mais houver cultura desportiva em Portugal, melhor. Portanto, quanto mais cedo os miúdos que praticam desporto, quanto mais cedo os pais dos miúdos que praticam desporto perceberem a importância que ele tem, acho que mais cedo ou mais tarde, a longo prazo, como é evidente, se vai verificar menos níveis de corrupção, mais cedo se vai verificar uma pureza que eu acho que o desporto tem que ter. Desse lado já falámos, está arrumado. E depois há um dever das próprias instâncias, o Estado, as federações, as ligas, gerirem cada vez melhor essa matéria, fazendo o que outros países fizeram. Obviamente não se pode copiar contextos na totalidade, mas, por exemplo, as multas, os castigos que, do ponto de vista financeiro, por exemplo, mas principalmente do ponto de vista financeiro, que são aplicados em Portugal, é completamente absurdo, tendo em conta os salários, por exemplo. Portanto, o treinador pode fazer o que quiser e raras vezes é multado com a severidade que eu acho que deveria acontecer. E nesse caso temos, por exemplo, os atletas da NBA que cada vez que têm um mau comportamento são multados com valores absurdamente ridículos que fazem com que se calhar não repitam aquilo. Mais E, altos portanto, do em Portugal, no futebol? muito mais, mas é que nem tem comparação. São valores completamente absurdos. Eles também ganham muito bem, mas o futebol também tem um contexto em Portugal, hoje em dia de Primeira Liga, com ordenados relativamente elevados e, portanto, poderíamos ser mais agressivos nessa matéria. Os castigos aplicados, por exemplo, a adeptos que se comportam mal nos estádios, que eu acho que também tem uma influência direta nos níveis de corrupção, pelo menos tira seriedade e tira verdade ao jogo e tira a tal pureza que eu estava a dizer que era necessária. Nós ainda temos um número muito baixo de pessoas que estão impedidas de entrar nos estádios de futebol e estamos numa fase ainda em que é preciso aumentar. Claro que o número baixo é bom, mas o número baixo não significa que haja poucas ocorrências. O número baixo significa que há ainda em Portugal que não há uma consequência muito severa nos castigos aplicados e, portanto, não há muita gente impedida de entrar num estádio de futebol, tendo em conta o número de casos de perigo e de violência que existem. Portanto, há um conjunto de circunstâncias aí de grande responsabilidade do Estado, da Federação e das ligas, do Estado, das federações e das ligas, que continuam muito leves nessa matéria, sejamos muito sinceros. Há presidentes de clubes, e agora falando especificamente de futebol, há presidentes de clubes que continuam no poder e que continuariam no poder por mais anos que passassem, porque são porque são adorados pelos adeptos, mas que não há grandes dúvidas sobre os seus níveis de corrupção e continuam a ser eleitos. E nesse aspecto eu acho que a sociedade não é tão... a sociedade portuguesa é muito mais exigente com os políticos e com os banqueiros, por exemplo, do que com o futebol. Mais ou menos. Isaltino e a Fátima Felgueiras, há várias instâncias de pessoas que depois de terem saído histórias de corrupção, não tive uma conversa com taxistas sobre isso, continuam a votar neles porque pensam, pá, este rouba, mas é dos nossos e já roubou, o caso do Isaltino não vai roubar. É um caso muito específico, mas falo não especificamente nessa questão dos votos, e digo o caso do Isaltino é específico, agora não me está a explicar porquê. Mas enfim, esse já cumpriu pena, etc, mas não quero ir por aí. Mas desculpa, por exemplo, esse taxista disse-me isso, ele já cumpriu pena e por isso este já não vai roubar. E não foi necessariamente por corrupção, foi por outra, mas enfim, não quero agora estar, não me vou meter em politiquices, mas vou dizer uma coisa que é, no futebol é permitido quase tudo e achamos, mesmo como crítica social, olhamos para aquilo que foi dito sobre o Ricardo Salgado, do ponto de vista social, olhamos para aquilo que foi dito sobre o Sócrates. E bem, ou seja, essa punição social, essa punição pública, essa crítica pública, essa exigência que é fundamental, mas são as mesmas pessoas que se calhar fazem vénias quando passa o Pinto da Costa, são as mesmas pessoas que fazem vénias quando passa o Luís Filipe Vieira,
são as mesmas pessoas que ainda querem eleger o Bruno Carvalho como presidente do Sporting. E, portanto, isto é altamente contraditório e é preciso igualar essa exigência que temos, e bem, com os banqueiros, com os políticos, à exigência que ainda não temos, e muito mal, com os agentes esportivos. E basta olhar para estes exemplos para perceber isso. Deve ser porque é mais importante na cabeça das pessoas que o clube continue a ganhar. Pois, e lá bem, está, só que isso está profundamente errado. Está profundamente errado, não é? Sim, então a pôr a vitória acima da integridade. Que é uma das coisas que o desporto nos pode ensinar, mas que, se for mal conduzido, ensina ao contrário. Há muito a cultura em Portugal de despedir treinadores que à quarta, quinta, sexta jornada não estão a cumprir com os objetivos. Como é evidente, à quarta, quinta ou sexta jornada não se pode avaliar objetivos. E, portanto, enquanto não tivermos uma visão mais ampla, uma visão mais profissional de gestão dos clubes, é normal que isso continue a acontecer. Há outro dos exemplos para combater a corrupção que se pode dar, que é o facto, em França isto não acontece, por exemplo, o mesmo treinador que é despedido num clube não pode treinar na mesma competição nesse ano. Portanto, um clube que é despedido no Lyon, imagina, não pode treinar nesse ano o Paris Saint-Germain. Cá em Portugal, os treinadores rodam de uns clubes para os outros de uma forma impressionante. E, portanto, isto prejudica, a meu ver, o meio, faz com que o meio fique muito mais viciado e não promove uma certa rotatividade saudável que era preciso trazer para o desporto. Por exemplo, ainda é um meio muito fechado a outras áreas da sociedade, ainda há muito discurso no desporto e agora principalmente no futebol, de que ao futebol pertencem só aqueles que conhecem muito bem o meio, como se fosse uma ciência oculta. Eu tinha um professor que me dizia que não é preciso ter sofrido o estômago para ser gastroenterologista. E no futebol ainda há muito essa cultura. Parece que para perceber o futebol eu tenho essa ideia. É preciso ter jogado, ou é preciso ter tido um pai que jogou, ou é preciso conhecer muito bem o meio. O futebol não é uma ciência, está longe de ser uma ciência oculta. É um meio bastante simples, com as suas particularidades, como são todas as outras, mas essas particularidades são fáceis de perceber a quem está de fora. Um amante do jogo pode ser um extraordinário treinador, nunca tendo praticado nada, se tiver condições de liderança, se perceber bem o jogo e se tiver alguma sorte. E enquanto houver este fechamento do desporto a outras áreas da sociedade, também acaba por ser preocupante, porque o desporto passa a ser um oásis, continua a ser um oásis, e não quer aprender com os melhores. E não é só outras áreas da sociedade, é com próprios... muitas vezes com outras áreas desportivas. Há tantos exemplos que o futebol tem para aprender com o rugby e ignoramos isso. Há tantos exemplos que o futebol português, o desporto português tem para aprender com a NBA e também estamos constantemente a ignorar isso. E, portanto, quanto mais abertos formos, quanto mais alargarmos esse nosso olhar a outras áreas, a outras pessoas, quanto mais diversidade houver, melhor. E está provado que a diversidade funciona. Em todos os estudos que podemos ter acesso à diversidade nas equipas funciona. E no desporto continuamos muito, muito fechados. E a corrupção também aparece por causa disso. E achas que a corrupção é pior em Portugal do que em Espanha, por exemplo? Olha, não te sei responder. Ou Itália? Não te sei responder, mas sei que quando há corrupção em Itália, um clube vai parar a segunda divisão. Sei que quando há... O Boa Vista não foi para a segunda divisão. Porque é que o Boa Vista a certa altura foi para a segunda divisão? Não me lembro por causa disso, mas depois não me lembro, mas depois voltou. E, portanto, já não sei se voltou por mérito, por ter ganho a segunda liga. Não tenho a certeza. Mas há muitos casos ainda que... Bem, o que aconteceu no caso Apito Dourado, por exemplo, que é se calhar o caso mais evidente nos últimos anos, se acontecesse noutro país, Inglaterra, Itália, se quisermos dar esse exemplo, tenho a certeza que esses clubes iam parar à segunda divisão. E em Portugal, lá está, há um certo número de pessoas intocáveis. O Benfica, então. Que pelo seu mérito e pela sua inteligência, pela sua capacidade e por aquilo que conquistaram, serão sempre pessoas intocáveis. Aquele discurso que nós vimos com o Luís Filipe Vieira, que só iria ser preso quando saísse do Benfica. Esta cultura é muito visível em Portugal e, a meu ver, é completamente absurda. E, portanto, não sei se é maior em Itália ou se é maior em Portugal. Sei que as medidas tomadas e a condenação social, a condenação pública é muito maior nos países mais civilizados do que em Portugal, o que é uma pena. Sim, e sejamos sinceros, quem beneficia mais disso tudo é o Benfica, porque o Benfica
é metade de Portugal, mais ou menos, não é? Metade do nosso país é benfiquista. Sim. Houve até um artigo que saiu há pouco tempo não, nos últimos, estou a ficar velho. Houve um artigo que saiu nos últimos 4 anos, país, sobre o benfiquistão, não é? Não sei se saiu na New York Times ou numa publicação inglesa, tu leste? Mas é sobre... Pá, não é porque o Benfica é mais podre que os outros clubes, é porque dentro da podridão existe um clube que metade de todos os políticos e metade de todo o país é desse clube, então que realmente tem muita influência e é totalmente intocável. Sim, nós tivemos um primeiro-ministro em funções e um presidente da Câmara em funções numa lista de honra, de uma comissão de honra das eleições para um clube de futebol. António Costa e Fernando Medina fizeram parte da comissão de honra das eleições do Benfica de Luís Filipe Vieira, curiosamente. E nós continuamos todos a pagar uma dívida do Luís Filipe Vieira. E nós toleramos isto, sim, mais isso. Nós toleramos isto porque no futebol tudo é permitido. Mas se fosse o Estoril, se calhar não toleravam tanto, percebes? Por ser o Benfica. Pois olha, não te sei dizer. Sei que toleramos e sei que é uma pena e sei que isto prejudica gravemente a nossa sociedade. Só que é feito pelas mais altas instituições, pelas pessoas mais importantes da gestão do nosso país e passam impunes. Uhum. Mas eu concordo contigo, acho que eu sou fã das coisas se resolverem do micro para o macro e acho que tudo começa com uma cultura desportiva de respeito e integridade que nasce aos 10 anos. Só que isso é a longo prazo. Sim. Depois há medidas mais imediatas que é necessário serem tomadas que não são. E aí depende dos governantes, ponto, única e exclusivamente. Uhum. Pois, mas temos que em algum momento começar a pensar a longo prazo, não é? Claro, é fundamental. E uma coisa não impede a outra. Exatamente. Uma coisa não impede a outra, claro que sim. Mas eu por acaso nessas coisas sou mais fé do longo prazo, mas claro que dá para fazer tudo em simultâneo. Começando por penalizar essas coisas. Falar em corrupção, tu és embaixador para a integridade no desporto. Exatamente. Explica, quem é que te nomeou isso e sim, és o único em Portugal? Não, somos vários. É Rosa Mota, o Miguel Oliveira... não sei se portugueses, Luís Filipe Vieira, Telma Monteiro, mais uma provocação da tua parte, não vou responder. A Telma Monteiro, bem, em Portugal não sei se são estes ou se é mais um ou outro. Depois são várias pessoas estrangeiras também. É uma organização que se chama Sport Integrity Global Alliance, SIGA, que é presidida por um português que se chama Emanuel Medeiros e que no fundo, em cooperação com entidades desportivas, com federações, com o Estado até, em parceria com os comitês olímpicos, etc., tenta promover a integridade através de variedíssimas ações, seja palestras, conferências, artigos de jornal, seja informações nos próprios clubes e nas instituições, etc. E, portanto, a minha função também na SIGA, fazer parte dessa equipa e quando me chamam lá vou eu falar um bocadinho sobre a importância da integridade no desporto. Boa. E como é que se introduz a integridade no desporto? Imagina que está a ouvir isto um treinador de miúdos de 10 anos de um clube de futebol. O que é que ele pode fazer para promover a integridade no seu plantel? Boa pergunta. Eu acho que percebendo a importância que o desporto tem, voltando àqueles temas todos que já falamos, automaticamente se percebe que o homem, neste caso o atleta, só se pode dar inteiro. A integridade vem dessa palavra, não é? Vem uma capacidade de nós abrangermos o todo e ser inteiro é isto, é saber que o futebol faz parte da sociedade e, portanto, se faz parte da sociedade e, a meu ver, deve ter cada vez mais, como disse, um papel central na sociedade, deve ocupar esse lugar e esse espaço, deve ter a preocupação de formar cidadãos. E, portanto, se há essa preocupação direta, se um treinador percebe que tem essa função, além de desenvolver os jogadores tecnicamente, dotar os jogadores de capacidades técnicas e táticas para enfrentar um jogo e um adversário, além disso, está a dotar os jogadores de capacidades sociais, cognitivas, etc., automaticamente a integridade está-se a promover aí. Está-se a formar um indivíduo como um todo, percebendo que o futebol
apesar de não ser uma coisa moralista, o desporto, apesar de não ser uma coisa moralista, tem moral em si mesma. O desporto, como dissemos, busca o bem, busca a verdade, busca a justiça, busca a liberdade. O que é que vai no coração de um jogador que remata? Vai muito mais do que o remate em si. Vai toda uma vida, vai toda uma cultura. O que é que aquela pessoa busca quando está num jogo de futebol? Porque é que aquela pessoa quer ser melhor? Às vezes é o o mesmo remate... que faz num artista. O remate pode simbolizar aquilo que a pessoa é. Pode ser querer a aprovação do pai que está na bancada. Pode ser querer tanta marcar coisa, o gol. mas é que pode ser tanta coisa. Da mesma forma que um quadro pode ser tanta coisa. Da mesma forma que uma canção pode ser mais... É mais do que uma canção. E por isso é que eu acho que tem que haver a nossa... por parte dos agentes esportivos essa percepção de que quando estamos a lidar com atletas, estamos a lidar com pessoas que não estão arredadas da sociedade e, portanto, os atletas têm uma preocupação moral, têm uma preocupação política, têm uma família, e o desporto é mais uma das áreas, é mais um dos ramos da sua formação como indivíduos, e não é uma coisa à parte. E, portanto, a integridade faz dessa relação entre o desporto e as outras áreas da vida e do saber. E se calhar assim mais de forma menos filosófica e mais na prática, se calhar usar o truque mais velho que há, que se usa também com os animais e com as crianças, que é recompensa e punição, não é? Imagina, eu se treinasse um escalão jovem qualquer de um clube, eu acho que sempre que houvesse sinais claros e óbvios de batota, publicamente condenar e depois ter uma conversa no balneário sobre isso e falar sobre Sim, batota. Desporto e punição, o facto de, por exemplo, nas equipas que treinava em Benjamins, sub-11, sub-15, sub-12, por aí, todos os jogadores passavam pela experiência de serem capitães, todos os jogadores jogavam em todas as posições. A experiência de passar pelo papel do outro. Chuteiras do outro, neste caso. Sim, pelo papel que à partida não é o nosso. Nós reconhecermos-nos em circunstâncias que se calhar não estávamos à espera. Ser árbitro. Passar por aí também. Eu lembro que houve uma altura em que a Associação de Futebol de Lisboa, que eu acho que foi uma medida de necessidade, mas que a meu ver tinha algum interesse, que era, como não havia árbitros suficientes e como o ordenado de um árbitro desse escalão não é muito alto, fazia com que obrigava que um jogador de cada equipa que não fosse convocado fosse o fiscal de linha, um de cada lado nesse jogo. Eu acho que isso tem algum interesse. Não sei se a forma ideal de concretizar era essa, mas isso tem algum interesse. E portanto, de forma mais prática, como estavas a pedir, há assim várias ações que nós podemos fazer que estão a promover isso diretamente, que eu acho que incide tudo numa coisa só, que é dotar os jogadores de uma capacidade de pensarem pela própria cabeça. Se nós não construirmos, enquanto treinadores, se nós não construirmos e se nós não formarmos autómatos, se formarmos jogadores com capacidade de raciocínio, de pensarem pela própria cabeça e a capacidade de, com isso, decidirem livremente, estamos automaticamente a formar melhores cidadãos. É esse, um bocado o objetivo do Despolariza. É exatamente esse, ajudar as pessoas a pensar por elas próprias. Exatamente. Tu também estás meio metido na política, não estás? Eu estive meio metido na política, enfim, tive uma fase da minha vida em que eu sempre gostei muito de política, até porque em casa se via programas e se discutia, eu gostava muito de estar à mesa dos mais velhos e, portanto, ouvia e raramente participava, mas se queria perceber tinha que estar atento, tinha que ler algumas coisas, tinha que ver eu também os programas de televisão para poder ouvir melhor e para perceber melhor aquilo que estava a ser dito na mesa dos adultos. E portanto sempre gostei muito de política, mas achei sempre que não era uma coisa, não era para mim. Eu voto e pago os impostos e portanto é a minha participação política, mas a certa altura percebi, a nossa geração é uma geração um bocadinho desligada da política, é uma geração que não acredita nos políticos, que acha que é tudo farinha do mesmo saco, que a tua é melhor que a minha, acho eu. Eu sou 10 anos mais velho que tu e acho que a tua não tem tanta essa ideia como a minha. Sim, mas mesmo assim continua a haver muito. É? Aliás, eu percebi isso eu percebi isso de uma forma muito, muito, muito prática, ou seja, achamos que não devemos pôr as mãos na massa, que a nossa participação é outra.
Mas a certa altura, olhando para o número da abstenção a subir de forma contínua, e não se vê, não se prevê grandes melhorias nos próximos tempos, olhando para esse discurso de descrença no geral, há um certo medo de participação. Eu falei com amigos meus a certa altura que tinham medo de participar porque achavam que na empresa iriam ser mal vistos, etc. Porque também acho que há uma cultura de falta de tolerância com as opiniões, em relação às opiniões dos outros, mas isso é outro assunto. Mas percebi a certa altura que eu tinha que fazer qualquer coisa, porque tinha estado a minha vida toda a rejeitar várias vezes. A certa altura lembro que me convidaram para fazer parte do PSD e eu disse que não queria, achava que não era para mim, para estar no combate noutras frentes políticas e sociais. E eu sempre achei, não, eu sou treinador, eu estou aqui na minha, não vou estar a prejudicar a minha carreira. E a certa altura o Carlos Moedas candidata-se à Câmara Municipal de Lisboa, uma pessoa que eu admiro imenso, e pensei, bem, se não é agora que eu me envolvo, quando é que vai ser? Se não é com uma pessoa que eu acredito mesmo que pode ser um grande político, que pode ser um grande líder da nação no futuro, uma pessoa que eu acho que é um exemplo na sociedade, que fez uma carreira completamente diferente dos outros, da maioria dos políticos, digamos assim, fez um percurso na sociedade civil, em empresa, um percurso na gestão, com muito sucesso. Pensei, se não é agora, quando é que é? Então mandei uma mensagem, eu já o conhecia mal na altura, mas tínhamos alguma relação, a perguntar se ele precisava da minha ajuda. E ele convidou-me para ser mandatário da campanha dele, mandatário da juventude, para coordenar uma equipa de 400 voluntários. E portanto foi assim a minha primeira experiência mais ligada à política. E depois fui para a Câmara Municipal de Lisboa, onde tive cerca de 8 meses, até perceber que... Na Assembleia? Na Assembleia Municipal? Não, tive como assessor mesmo num gabinete, ligado às Jornadas Mundiais da Juventude, ligado à área da juventude também, políticas públicas de juventude. Quem era o teu chefe? E a Laurinda Alves. Eu conheço a Laurinda porque também já fui ao podcast dela. Sim, era a Laurinda, portanto era a vereadora com quem eu trabalhava, mas como tinha uma área que era muito presidencial e com quem e uma área que eu trabalhei muito na campanha diretamente com o Carlos Moedas, então havia um triângulo entre a Laurinda, o Carlos Moedas e eu que era feito, porque havia foi construída essa relação. Portanto, eu reportava à Laurinda Alves, mas também ao Carlos Moedas em muitas das matérias, mas depois percebi que não tinha vocação para aquilo e que não era para mim, e, portanto voltei à minha vida antiga. Mas foi assim mais uma experiência que me fez perceber que é preciso mesmo pôr as mãos na massa e que não é preciso ter bem claro que eu se calhar prejudiquei um bocadinho a minha carreira, acho mesmo que posso ter prejudicado em alguns aspectos, há pessoas que podem pensar dessa forma, mas é preciso que haja alguém para desmistificar esse tipo de... pelo menos para tentar combater essas barreiras. Porque achas que há pessoas que podem agora, por tu já teres trabalhado com o PSD, ver-te de uma maneira nova? Sim, e não fazendo eu parte de qualquer partido político. Mas repara na reputação que têm os partidos políticos, não é? Exatamente, é o que eu ia dizer. Ainda por cima as juventudes partidárias são vistas como coisas horríveis. E não são escolas de vida. Eu acho que eu nunca entrei em nenhuma, mas lidei com elas de perto, lidei com os partidos de perto e pensei, claro, há gente para tudo, há gente competente, há gente incompetente, há gente corrupta, há gente que não é corrupta. Eu estava a ganhar melhor impressão. Mas são escolas de vida. Eu acho que são escolas de vida mesmo. Podem ser altas escolas e eu estava aos poucos a ganhar melhor impressão, mas depois aconteceu há pouco tempo esta história do rapaz que foi trabalhar para... rapaz sem experiência que foi trabalhar para Mariana Vieira da Silva, Sim. se não me engano, e voltei um bocadinho atrás, no sentido em que dá muita sensação que aquilo é uma... Dá a sensação, mas não é só isso. E uma também máquina há de criar disso. empregos. Não, e também há disso. Também é evidente, não nego isso em qualquer partido. Mas não é só. E portanto, se as pessoas... Nós à partida julgamos-nos como competentes, não é? Nós em avaliação de nós próprios julgamos como pessoas capazes. E portanto, se nem nós nos envolvemos, quem é que vai por nós? E portanto, foi neste pensamento que eu acabei por acho que fizeste por me muito bem, envolver. Parabéns. Acima de tudo para tentar combater um bocadinho isso. Depois percebi que não tinha vocação, mas tentei e no futuro quero continuar a ter uma ligação direta ou indireta à política, que continua a ser o meio mais imediato para lidar com o problema das pessoas. Por mais que nós queiramos arranjar outros intermediários, não há forma mais imediata do que a política, e quer queiramos, quer não, a política é feita com partidos. Sim.
E o teu livro Convocatória tem algo de político? Ou queres explicar um bocadinho? O livro e podcast, não é? Sim, tem na medida em que se pensa sobre o mundo. E, portanto, se pensa sobre o mundo, claro que a política vem ao de cima. O livro foi uma tentativa minha de tentar relacionar várias áreas, a literatura, o desporto e a comunicação, as conversas, tentando partir desta premissa. O jogo é uma réplica da vida. O jogo de futebol é a réplica da vida. O desporto no geral é a réplica da vida. E, portanto, a partir dele nós podemos descobrir a melhor forma de estar nela, de lidar com os outros, de fazer o bem, enfim, de lidar, de viver nela, no fundo. E, portanto, partindo dessa premissa, é possível olhar para um jogo de futebol e ver questões relacionadas com o trabalho em equipa, a procura de beleza, a procura de justiça, a nossa relação com os outros, o sentido do humor, a relação com a adversidade, a nossa relação connosco próprios, a morte no limite, enfim, tudo aquilo que está num jogo de futebol está presente no coração humano, de forma muito evidente para mim. E, portanto, não querendo fazer a relação entre jogo e vida, pensei, eu vou selecionar estes temas todos que disse, a morte, a beleza, o trabalho em equipa, o sentido do humor, a criatividade, o conhecimento, a cultura, a educação, que eu descobri no jogo de futebol, de forma mais direta e de forma bastante palpável. Eu vou selecionar estes temas e vou encontrar uma pessoa para conversar, para conversar sobre esses temas. No fundo foi isso, selecionei, convoquei, como se fosse uma convocatória de uma seleção nacional, uma espécie de best-of do país, mas havia uma quantidade enorme de pessoas que eu também queria pôr e não consegui porque tinha esse limite de 23 pessoas. Então, desde o General Ramalhianos, a Leonor Beleza, o Carlos Moedas, o Miguel Oliveira, o Bernardo Silva, o José Mourinho, o César Mourão, o Miguel Oliveira, o Miguel Araújo, Pedro Brunhosa, enfim, 23 personalidades especialistas em cada tema, para conversar com elas sobre esse tema, partindo de um jogo de futebol, mas depois as conversas em si não têm nada a ver com o jogo. Eu apenas faço introduções, uns são defesas, outros são avançados, outros são médios, outros são guarda-redes. Quem é o guarda-redes? São vários guarda-redes, porque no fundo, guarda-redes são aqueles, cada posição tem um tema mais amplo, mais geral. Os guarda-redes são aqueles que no fundo lidam com a adversidade. Para ser guarda-redes é preciso ter algum sentido de humor, é preciso não nos levarmos muito a sério. E, portanto, o César Mourão é um dos guarda-redes, o Carlos Fiolhais, o professor Carlos Fiolhais, o grande físico, é também guarda-redes, porque leva a física de uma forma bastante descontraída e simplifica questões que são complexas. Eu acho que é preciso ter essa cabeça quando se é guarda-redes. E, portanto, falamos sobre todos esses temas, partindo da premissa de um jogo de futebol, mas lá está, o livro não tem rigorosamente nada a ver com o jogo, tirando o facto de ter sido a alavanca que me fez tentar construí-lo. E tu, então, quando fizeste os episódios, quando gravaste em áudio, sim, depois aquilo tem em podcast, já sabias que ia ser um livro? Sim, eu até fiz ao contrário. O meu objetivo principal era o livro e depois usei as conversas do livro para lançar semanalmente os episódios. E lancei primeiro o livro e só depois lancei o podcast. Depois é ao contrário do livro do José Maria Pimentel, de 45 graus. Exatamente. Foi baseado nos podcasts. Sim. Exatamente, também foi ao contrário. Viste o episódio dele aqui? Vi o episódio dele aqui também, foi um dos episódios que vi. Mas foi muito rápido porque ele e tinha eu também vejo várias vezes o podcast dele. Sim, grande podcast. Ele ia apresentar o livro a Braga e então acabou por ser uma conversa pequenina, mas fiquei com vontade de falar mais com ele. É um podcast interessantíssimo e é um tipo bastante interessante também. Música. Eu às vezes vejo no teu Instagram que tu és uma espécie de facilitador de convívios musicais. Treinador também nesse aspecto. Percebeste que não tinhas muito talento. Estou a brincar. Também. Não sei a tua história pessoal com a música, mas acho bonito e gosto do que vejo ali. Isso foi uma tradição. Estou-me aqui a servir de água, desculpa. Tranquilo. Isso foi uma tradição que a tua mãe começou, a tua avó. Como é que isso aconteceu? Em minha casa sempre se ouviu muita música e, portanto, sempre houve essa tradição de se ouvir discos e, felizmente, boa música, acho eu. E a minha mãe sempre teve muitos amigos ligados à música, então várias vezes nos anos dela reunia gente em casa, uns eram profissionais, outros não eram, mas todos relacionados com a música para se cantar e para se tocar, etc. Portanto, desde muito cedo que a minha casa foi uma casa aberta
à música, aberta a artistas, aberta a pessoas totalmente distintas umas das outras, e portanto herdei um bocadinho esse gosto de receber pessoas em casa da minha mãe. A tua mãe parece E altamente. a minha mãe e o meu pai, felizmente tenho pais incríveis, e uma mãe que me educou muito nesta relação com a arte no geral e principalmente com a música, por causa desses convívios. Eu lembro de ter o Rui Veloso em casa quando era miúdo e adorar ouvir o Rui Veloso e de repente tê-lo em casa a cantar as canções dele ou a cantar Beatles, e de repente isso era incrível para mim. E de facto, quando comecei a ter idade para receber também gente em casa, comecei também a pedir à minha mãe que me deixasse fazer o mesmo que ela fazia. Em casa dela? Sim, eu ainda vivo em casa da minha mãe. Okay. E hoje em dia ainda fazemos isso. Aliás, fazemos várias vezes isso. Eu vou muito a casas de fado também. Eu gosto muito da música, eu gosto muito de ouvir música e tenho muitos amigos na música. Escrevo letras para canções. Hoje em dia também é um dos meus hobbies. Uhum. E portanto gosto muito desses convívios, e são coisas incríveis porque são pessoas totalmente distintas umas das outras, que de repente ali naquele contexto se unem numa profunda amizade. Hoje em dia gostamos mesmo de estar muitas vezes juntos, várias vezes por semana. Temos um grupo em que dizemos: onde é que vamos hoje? Vamos ao Fado ao Carmo, ou vamos à Mesa de Frades, que são casas de fado, ou vamos ao Tejo Bar, ou vamos à Fábrica do Braço Prata, ou hoje é lá em casa. Enfim, reunimos tantas vezes numa amizade profunda. E o nosso elo de ligação é o gosto pelas palavras e o gosto pelas canções, no fundo. Mas às vezes acontece, imagina, levares um amigo teu que está a aprender a tocar agora guitarra e ele começar a fazer uma jam com o Salvador Sobral. Tipo, acontecem assim coisas desse género? Ou quando estão assim nomes gigantes, o pessoal fica mais a ver? Não, já aconteceu levar amigos que tocam e ficarem só a ver, mas o que acontece normalmente é que na maioria das vezes são sempre pessoas relacionadas com a música à partida. Eu não tenho relação nenhuma, exceto o facto de gostar muito de ouvir e de escrever letras para canções. Há uma mais outra pessoa que também vai nesse registro, mas a maioria deles são músicos, são compositores, são cantores, são pianistas, são saxofonistas. Portanto, a maioria deles está mesmo relacionada diretamente com a música. Fixe. E vamos então entrar aqui para a espiritualidade, que é uma coisa importante para ti, não é? Tu consideras-te católico, praticante, whatever that means. Sim. E qual é o papel que a espiritualidade tem na tua vida, nas tuas decisões e na tua relação com a morte? Olha, lá está, não é muito diferente daquilo que... Ou seja, não é um oásis da minha vida, ou seja, não é uma área desligada da minha vida. Agora corro o risco de ser um bocadinho aristotélico, mas é uma forma de viver. E, portanto, a religião em mim é uma forma de estar, na vida. E, portanto, tudo aquilo que faço, direto ou indiretamente, de forma mais consciente ou mais inconsciente, tem essa ligação, por trás. É impossível fugir disso. A partir do momento em que se assume, em que eu assumo que o catolicismo é um elemento central na minha vida, é impossível fugir dele, e não é uma espécie de hobby que eu às quintas-feiras deixo de ser, estás a ver? Ou às quintas-feiras, visto o equipamento, ponho as chuteiras e passo a ser católico. É uma coisa que está constantemente presente na minha vida, de forma muito natural e que conduz as minhas decisões. Pelo menos dá sentido às minhas decisões. Eu acho que essa é a principal razão de uma religião, é que ela sirva de guia para todas as nossas decisões, e por isso é que eu dizia que era uma forma de viver. E então acreditas, por exemplo, nos milagres de Jesus e que ele ressuscitou, ou essa parte não é tão importante para ti? Porque falaste mais de ser um guia, não é? Não falaste tanto de seguir as regras. Faz parte, ou seja, acho que faz parte mesmo, ou seja, há coisas que agora, olhando diretamente para a igreja, confesso que me deixam perplexo não no sentido de chocado por não concordar, complexo no sentido de não perceber algumas coisas, de achar algumas misteriosas, mas eu nesse aspecto acho que é meu dever confiar e tentar cumprir, sabendo que milhares das vezes não vou conseguir. Eu acho que nessa matéria o catolicismo talvez nos dê algum conforto comparando com outras religiões. Eu há pouco tempo na Faculdade de Letras dei um livro
numa cadeira que se chama Literatura e Religião. Cadeira muito interessante. E que não é uma cadeira católica, mas falámos de um romance que se chama Brideshead Revisited, que deu um filme também recente, um filme acho que é fraquinho, mas o livro é muito bom. Como é que se chama? Revisitar o passado em Brideshead, do Evelyn Waugh, um grande escritor. E a certa altura o livro é muito espiritual, ou seja, é um livro bom para se discutir o problema da religião. E é uma das personagens que no final de vida, uma das personagens que se afastou completamente da religião e que no final de vida converte-se novamente, confessa-se e acaba por reentrar na igreja por causa disso e morre. E portanto, nesse aspecto o catolicismo é diferente de todas as outras religiões, porque nos permite estar no mesmo patamar, mesmo tendo sido nós até ao final da nossa vida pecadores e pessoas que renegavam a fé, etc. Permite no último momento da nossa vida entrar como estão os outros que estavam desde o início. E isso é uma coisa extraordinária que eu acho que nos tira algum peso nos ombros. O catolicismo faz com que não nos levemos muito a sério. Acho que também não leva ao pecado e leva ao mal a sério, no sentido em que é preciso combatê-lo, é preciso estar na vida a tentar combatê-lo, mas tem sempre esta questão da redenção que eu acho que nos tira o peso dos ombros e que nos faz dizer já ganhamos, não é? Isso fez-me lembrar um bocado a história do filho pródigo. Isso de uma pessoa viver a vida inteira, imagina, no que se chamaria no catolicismo de pecado, e no último momento vir para casa. Sim, eu acho que é a única religião do mundo que faz isso. O perdão ser a pessoa poder não cumprir durante a vida inteira as ditas regras, digamos assim, e no último momento da vida poder... É um bocadinho injusto, pode ser. Sim, o outro filho ficou revoltado na história do filho pródigo. É um bocadinho injusto, precisamente por isso. Imagina a tua avó a rezar a Ave Maria todos os dias. Sim, exatamente. É um bocadinho injusto, mas no fundo estão uns a trabalhar para os outros. Isso é muito bonito. Okay. Por acaso vou ficar a pensar e vou estudar nisso, se realmente o cristianismo ou o catolicismo pode ser o único nesse sentido. Eu acho que é, mas não tenho a certeza. Mas não tenho a certeza. Nessa cadeira que parece extremamente interessante de literatura e religião, é o nome? Literatura e religião. Falaram de mitologia. Conhece o Joseph Campbell? Não. Então vou-te oferecer esse livro, vou escrever aqui também. Uma pessoa sai daqui presenteada. O Joseph Campbell fala de espiritualidade e mitologia, e não é bem literatura, é mais storytelling, como um fenómeno que... Aliás, as histórias nascem em culturas separadas, de forma paralela, com arquétipos muito parecidos, com mensagens muito parecidas, quase sempre com uma imagem de morte e ressurreição, ou de entrar na barriga de uma baleia e depois sair da barriga. Sim. Ou ir numa aventura difícil e voltar com algo que vai redimir a sua terra. E acho que vais gostar muito, porque que fixe, pá. Tu estás a navegar já nessas águas. Sim, eu adorei a cadeira. Não estudámos isso, demos um romance, depois falámos um bocadinho de Wittgenstein, falámos um bocadinho de Aristóteles, Platão, mas adorei a cadeira. Então vamos acabar com isso, que é, tu estás agora então a tirar o teu primeiro curso. O meu primeiro curso, eu tenho o curso de treinador, ainda estou a meio, mas a minha primeira licenciatura, digamos assim. Pois. A minha primeira licenciatura, isso sim. Que é Artes e Humanidades. Artes e Humanidades, geral. Faculdade de Letras. Expliquei porque é que é geral. Eu não sei se as pessoas conhecem o conceito de estudos gerais. Foi um curso que apareceu há uns anos, fundado pelo professor Miguel Tamen, que é hoje em dia o reitor da Faculdade de Letras, e o professor António Feijó, que hoje em dia já não é professor lá na Faculdade de Letras, porque é o presidente da Gulbenkian. E portanto são duas sumidades intelectuais e duas pessoas incríveis, e dois dos melhores pessoas que eu já tive na vida e que tenho a sorte de ter tido como professor, que fundaram este curso de estudos gerais, um bocadinho baseado naquele conceito americano da universidade da Idade Média, que é uma universidade que os primeiros anos de formação são anos de formação geral, em que a pessoa tem um tronco comum, obrigatório. Portanto, temos textos fundamentais, desde a antiguidade até à contemporaneidade, e depois temos que escolher uma grande questão em ciência, uma disciplina relacionada em ciência, uma disciplina relacionada com uma coisa que eles chamam de instrumentos, que pode ser lógica, pode ser uma língua, pode ser etc. Portanto, há um tronco comum, obrigatório,
Filosofia não é obrigatório? Uma grande... não sei se... É uma grande questão em filosofia, também existe, exatamente. Depois pode ser filosofia da arte, pode ser... enfim, é um conjunto de cadeiras ligadas à filosofia. Mas depois desse tronco comum, temos uma quantidade enorme de créditos que podemos fazer da nossa livre vontade. E, portanto, isto é o curso de Estudos Gerais. O curso de Artes e Humanidades, que é o que eu estou a fazer, é igual a Estudos Gerais, só que só na Faculdade de Letras. Portanto, eu tenho o currículo da Faculdade de Letras à minha disposição e estudo o que me apetece. E, portanto, aquela ideia de esse curso serve para quê? Na Faculdade de Letras não entra isso. Portanto, o curso à partida não serve para nada, é um bem em si mesmo. Portanto, foi desta premissa que tanto o Miguel Taman como o António Feijó partiram para fundar este curso. O curso, a formação em si é um bem em si mesmo. E achamos que é um desperdício perder o tempo de universidade, que é um tempo de formação da totalidade do indivíduo, escolhendo já uma matéria demasiado específica. E, portanto, tal como acontecia na Idade Média e acontece ainda nos Estados Unidos, os primeiros 3 anos de formação são 3 anos de formação geral, que vão ao encontro dos nossos gostos e dos nossos interesses. Eu há cadeiras que escolho não sabendo, por exemplo, o que é que vou tirar, o que é que vou dar. Vejo quem é o professor e digo, eu já gostei de ter aulas com este professor, vou ter outra vez. E de repente descubro coisas que desconhecia, apaixono-me por coisas que não sabia que era possível apaixonar-me. Enfim, tem sido uma coisa muito interessante de se fazer, e ainda bem que estou a fazê-lo com esta idade, porque dá mesmo para aproveitar bem as coisas. Pois, se calhar se tivesses feito mais aquela cedo... pressão das notas e, enfim, gosto mesmo de ir às aulas, é mesmo uma coisa. Sim, é um prazer. Eu admiro e concordo que é um prazer em si, mas também te ajuda a pensar em coisas da vida, não é? Claro. Tem uma utilidade também. Por isso mesmo, porque nos ajuda, e então com bons professores, como é evidente, melhor, porque nos ajuda a pensar. Sim, é um bocado por causa disso que muita gente que tira o curso que eu tirei, que é Física, depois vai parar ou à banca, ou a consultoras, ou a coisas do género. Não é por eles saberem calcular estados quânticos, é porque essas consultoras e os bancos acham, e acho que acham bem, que as pessoas que tiraram Física aprenderam a pensar de uma certa forma, de resolver problemas, e meio misturada com criatividade. Este curso, antes de ser fundado, obviamente que gerou imensa polémica dentro do meio académico, e portanto um dos estudos que foi feito foi uma espécie de um questionário aos maiores empregadores do país, portanto, às maiores empresas do país, aos maiores gestores, sobre se queriam ter pessoas nas equipas deles formadas com este curso. E foi unânime, todos queriam. Foi uma das formas de provar aquela ideia que em Portugal ainda está muito em vigor, da questão da empregabilidade, e isso condiciona muito a nossa vivência na universidade, essa questão da empregabilidade. Houve um pensador inglês qualquer que disse uma frase que eu acho que tem muito a ver com o Despolariza e com isto que estamos a falar, que foi mais ou menos o seguinte. Vou dizer em inglês. What university gives or should give us is the ability to entertain a thought. E porquê é que eu disse em inglês e não em português? Por causa da palavra entertain, que não fica exatamente igual se eu traduzir para entreter. Sim. E tem a ver com o Despolariza, e tem a ver com o que estás a dizer, que é a faculdade, muito mais do que ser sobre aprender as coisas e ficares com o conhecimento guardado, tem a ver com esta liberdade, ou deveria ter a ver com esta liberdade de eu vou brincar com ideias sem medo, estás a ver? E isto acontece muito em filosofia. Em filosofia, às vezes tu metes num buracos em que podes estar por diversão quase a tentar justificar a pedofilia, só para ver se consegues, estás a ver? Sim. E estou a usar um exemplo de extremo de propósito. E eu gostava de ter tirado um curso desses também. Se calhar ainda posso tirar. Ainda podes ir, faz como eu. Com 30, eu fiz com 23, tu fazes com 35. Escreves uma carta de recomendação. Exato. Olha, foi espetacular. Obrigadíssimo. Queria-te dar os parabéns, porque tu és muito eloquente e maduro para a tua idade. Obrigadíssimo. E pareces-me estar a viver... Adorei vir aqui, isto já passou, nem sei quanto tempo é que foi. 1h30, se calhar um bocadinho mais. Pareces-me estar a viver bem a tua vida e a aproveitar as sortes que tiveste, e já com a tua idade já fizeste muita coisa. Parabéns pela tua vida até agora. Olha, parabéens pela tua vida até agora. Parabéns pelo teu podcast, que eu sigo e gosto muito. E não estou a dizer isto por simpatia, sigo mesmo, e aliás nós já falávamos há uns tempos, portanto é a prova disso mesmo. Obrigado. Obrigado. Bem, gostei muito, espero que também tenham gostado e que tenham retirado algum valor daqui.
Se quiserem contribuir para a continuidade disto, tornem-se mecenas. Se não, botem um like, um comentário, subscrevam e ativem as notificações. Tudo isso ajuda e é totalmente grátis. Por hoje é tudo e até à próxima. Abraços. Até logo. Está feito. Boa, pá, gostei muito. Muito obrigado. Foi muito fixe.